No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini. Estamos começando agora o episódio número 44 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje vamos falar sobre marketing, comunicação, inovação e a era pós-digital, com o livro Marketing e Comunicação da Era Pós-Digital. As regras mudaram, do autor Walter Longo. Talvez você conheça ele do Aprendiz. Ele foi um dos conselheiros do Roberto Justus no programa. Também é considerado um dos maiores especialistas em comunicação, interatividade e inovação no Brasil. Desde o início de 2016, ele é o novo presidente do Grupo Abril. Já estamos vivendo a era pós-digital. Se você, meu amigo, acha que nós estamos na era digital, fique ligado, porque na maioria das vezes nós nem notamos mais que a tecnologia está presente. Não há mais diferença entre o mundo offline e o online, entre o mundo digital e o mundo real. Está tudo junto e misturado. Vamos ter um gostinho do que nós veremos no episódio de hoje, com o livro Marketing e Comunicação na Era Pós-Digital. Uma nova era da sociedade de consumo está em curso, transformando novamente as relações entre marcas e pessoas, empresas e consumidores, gestores e colaboradores. Mas afinal, o que é a era pós-digital? Estamos vivendo um novo momento em que a novidade virou commodity, e o que fascinava ou amedrontava é lugar comum. A era pós-digital veio para questionar as velhas certezas e colocar sistemas inteiros de pensamento corporativo do avesso. Mais do que aprender coisas novas, precisamos esquecer tudo o que sabemos. Nesse contexto, novos desafios surgem para os líderes e gestores de comunicação, marketing e publicidade. Esse livro é para esses profissionais que precisam entender as mudanças que afetam a sociedade e seus hábitos de consumo e buscam conduzir estratégias para o melhor desempenho presente e futuro. Walter Longo apresenta com maestria ideias, dados relevantes, cases e conceitos interessantes que servirão de inspiração para esses profissionais. Esse livro é também ótima opção de leitura para estudiosos e, por que não, curiosos sobre marketing e estratégia. Afinal, todo empreendedor precisa saber conhecer sobre marketing. A era digital já era. Bem-vindo ao mundo pós-digital. Olá, eu sou Gustavo Carriconde, seja muito bem-vindo ao Resumo Cast número 44. E vamos começar com uma informação que pode preocupar muitas pessoas. Se você ainda está tentando se adaptar à era digital, comece a se preocupar, porque quando conseguir, já vai estar defasado. Isso mesmo, a era digital já é coisa do passado, segundo o autor, que sugere que as novas gerações já estão nascendo com um chip digital. E coisas como e-mail, internet e redes sociais só notamos que existem quando elas faltam. As inovações fazem parte da humanidade desde os tempos das cavernas e provocam mudanças de comportamento nas pessoas. O digital não é mais inovação, pois já é comportamento comum e esperado de todos. Já virou commodity. O mundo online e offline já não possuem mais fronteiras definidas. A era pós-digital está sendo criada nos dias de hoje pelas pessoas do presente, por você e eu, e vai ser caracterizada pela próxima grande mudança de comportamento da humanidade. Assim como o fogo, a agricultura, o metal e a eletricidade, o mundo digital
modificou a forma como as pessoas se comportam. A próxima revolução será determinada pela próxima inovação que mudar o comportamento das pessoas. Segundo Walter Longo, a era pós-digital é marcada pelo surgimento de pelo menos 6 características. E quem conseguir entender essas características vai conseguir se posicionar para antecipar oportunidades de negócios. Vamos ver a seguir cada uma das 6 características que o autor cita no seu livro. Começando pela efemeridade. Tudo que caracteriza o mundo digital, tecnologias, ferramentas e até mesmo as mídias, envelhece com grande velocidade. Isso é a efemeridade. Cabe aos empreendedores da nova era antecipar-se às tendências e agir tomando decisões de forma muito mais acelerada. Nesse aspecto, as startups, pequenas empresas e microempreendedores possuem uma grande vantagem em relação às grandes organizações, que é a capacidade de mudar e se adaptar mais rapidamente. Desistir de uma ideia ou modificar um time que está ganhando não é mais coisa ruim, mas sim extremamente necessário nessa nova era. Não por acaso a primeira regra do sucesso nessa nova era, segundo Walter Longo, é essa: tudo muda o tempo todo. A capacidade que você tem de se renovar, de ser rápido, de ser ágil, de tomar decisões rápidas, a capacidade de mudar e se adaptar rapidamente. Nós já falamos muito sobre isso em outros episódios sobre startup e você, nosso ouvinte do Resumo Cast, certamente já incorporou essa cultura. No mundo de hoje não é o maior, no mundo de hoje não é o mais esperto, no mundo de hoje não é o mais preparado. No mundo de hoje, uma das principais regras, segundo Walter Longo, a primeira regra do sucesso na nova era digital é a capacidade de mudar, a capacidade de ser rápido, de ser ágil. Por isso, quanto mais enxuto sua estrutura, quanto mais próximo às pessoas, quanto menos burocracia o seu negócio, mais fácil é mudar, mais fácil é mudar o rumo do seu negócio, mais fácil é mudar as decisões do seu negócio. Segundo Walter Longo, nesse cenário mutável, fazer comunicação é como atirar em um pato em pleno voo. Para acertar, é preciso mirar onde ele vai estar. Se a mira for feita no ponto em que ele está agora, erraremos o alvo. Na vida empresarial, isso significa sempre estar atento para corrigir o rumo das ações constantemente, para chegar ao resultado almejado. É como estar em uma corrida de Fórmula 1. Antes da largada, todos os pilotos têm sua estratégia definida a partir do acerto do carro, da posição no grid de largada e das necessidades em termos de troca de pneus e reabastecimento. Mas, ao longo da corrida, os fatos novos vão surgindo, como a chuva, problemas mecânicos, retardatários, penalidades e vários outros problemas. A capacidade das equipes e dos pilotos de reagirem rapidamente e tomarem as decisões certas sobre o momento de parar no box, por exemplo, ou não, é o que vai definir o resultado final. Ou seja, nós precisamos, logicamente, que continuar planejando, continuar nos preparando, mas temos que ter ciência. Não importa se é no mundo empresarial, se é dentro do marketing, dentro da comunicação, que provavelmente a partir do momento que você estiver em execução de alguma estratégia, essa estratégia vai mudar. E para isso você vai precisar ser rápido, ser ágil e tomar decisões rápidas e certeiras. A mutualidade. As máquinas estão cada vez mais sendo projetadas para se comunicar entre si. Isso é o que caracteriza a mutualidade. Imagine equipamentos que já conhecemos há anos, como geladeira, fogão, televisores e até automóveis, sendo capazes de se conectar a outros aparelhos como câmeras, termômetros e celulares. E tudo isso através da internet, sem que seja necessário a intervenção humana. Esse é o conceito de um termo que talvez você já tenha escutado: a internet das coisas.
Hoje, o que pode realmente salvar o planeta são os dados coletados pelas máquinas que irão orientar a humanidade na otimização de recursos e economizar tempo e dinheiro. Desde gerenciar a utilização das luzes até a temperatura do banho, ou monitorar a quantidade e o tipo de lixo produzido em cada lar, a comunicação entre as máquinas proporciona dados de consumo, ajuda a identificar problemas e, consequentemente, soluções. Hoje o seu smartphone, cheio de sensores e conectado a outros aparelhos através da internet, sabe uma quantidade enorme de informações sobre os seus hábitos. Que horas você acorda, quantos passos dá por dia, quanto tempo você gasta nas redes sociais e no futuro saberá muito mais. Isso é uma possibilidade inédita para as pessoas que trabalham com marketing. Mas como então lidar com essa imensa quantidade de dados, frutos da comunicação entre as máquinas? Hoje existem computadores analisando e classificando esses dados para que os seres humanos possam olhar e ter insights sobre o que fazer com toda essa informação. O autor comenta que muito mais importante do que esperar um retorno sobre o capital investido, os empreendedores e pessoas que trabalham com marketing hoje em dia precisam cada vez mais esperar um retorno sobre o aprendizado decorrente da análise dessa quantidade imensa de informações. Pois quem conseguir observar essas máquinas e sensores se comunicando e coletando dados e conseguir descobrir o que fazer com esses dados, vai largar na frente e obter uma grande vantagem. Gustavo, algumas coisas que me chamaram a atenção nesse ponto da mutualidade. Bom, a primeira delas é que nós precisamos de fato entender imediatamente que com o conceito da mutualidade, com certeza muitos dos trabalhos e dos empregos atuais vão desaparecer. Quando nós falamos da internet das coisas, onde cada vez mais teremos equipamentos conectados pela internet que vão facilitar a nossa vida, vão nos ajudar a gerenciar várias coisas, a monitorar várias coisas, nós estamos também dizendo que muitos dos trabalhos feitos hoje manualmente ou operacionalmente, eles vão deixar de existir para estarem através da internet das coisas, através de máquinas e equipamentos. Então, cada vez mais é importante nós entendermos que as nossas principais habilidades serão habilidades criativas, serão habilidades emocionais, serão habilidades estratégicas, porque todo o resto será de alguma forma feito por algum equipamento, alguma estrutura com internet, com inteligência, com dado e com informação. Aliás, talvez a nossa geração viveu o conceito da internet dentro do computador, a internet dentro do celular, e cada vez mais será comum para novas gerações, próximos, futuros trabalhadores e empreendedores, de entender que a internet está em todo lugar, a internet está em todos os equipamentos, em todas as estruturas, tudo está conectado, tudo está interligado, e automaticamente, como o Gustavo comentou, tudo interligado, tudo conectado, nos gera cada vez mais informação. Nós vamos ter acesso a dados, a números, a informações. E eu digo hoje que o profissional de marketing especificamente, ele é um cara que tem que entender de números. Não tem como falar de marketing hoje sem falar de métricas, sem falar de análise de dados, análise de números, porque nós temos muita informação, nós temos muitos dados que são extraídos de vários equipamentos e que precisam ser, como Walter Longo costuma dizer, transformados em um banco de fatos e não apenas um banco de dados. Como que nós podemos pegar essas informações através do Big Data, através da internet das coisas e transformar essas informações em fatos, em estratégias, em comunicações certeiras, em inovação? Essa é a função do profissional de marketing: saber extrair, saber gerenciar e saber aplicar a quantidade enorme de dados e informações que nós vamos cada vez mais ter através de equipamentos conectados pela internet. A multiplicidade. O autor comenta no livro que o marketing costumava ser como um jogo de boliche,
onde os pinos eram os consumidores e a bola era a verba necessária para atingi-los. Nesse jogo, a melhor técnica era mirar o melhor possível para derrubar a maior quantidade de pinos. E se por acaso não derrubasse todos, outras tentativas poderiam ser feitas. Hoje em dia, o marketing mudou e a multiplicidade deu uma nova característica para o jogo que se parece mais como uma máquina de pinball ou um fliperama. Você lança a bolinha e nunca pode prever o que irá atingir, devido ao caos da multiplicidade. Os consumidores não estão mais divididos por mídias, pois elas são imprevisíveis, flexíveis e se modificam muito rápido, podendo desaparecer a qualquer momento e dar espaço para outras. Uma boa dica para os profissionais do marketing é se concentrar em 3 tipos de mídia: a mídia proprietária, como por exemplo o site da empresa e as suas redes sociais; a mídia paga, que poderia ser anúncios em outros sites, blogs, no Google ou no Facebook; e a mídia ganha, que é toda a repercussão gerada pela marca, ou seja, o que as pessoas falam e compartilham sobre você. E esse tipo de mídia não tem controle, podendo tornar-se viral. Mas isso não é necessariamente uma coisa ruim, se a sua marca realmente tiver valor e você aprender alguns pequenos truques sobre como gerenciar o aspecto caótico da multiplicidade. Um exemplo muito bacana que o Walter Longo usa para ilustrar essa diferença de eras é o GPS e o Waze. Para ele, o GPS é o símbolo da era digital e o Waze é o símbolo da era pós-digital. Efêmero, mudando o tempo inteiro, reavaliando conceitos constantemente para prestar o melhor serviço. O Waze analisa o seu trajeto e não o seu destino. Veja só que interessante, o GPS é estático, é fixo, ele está preocupado com o seu destino final, não importa como que você vai chegar até ele. Já o Waze está mudando o tempo inteiro, está avaliando novas rotas, novas possibilidades, e ele não analisa apenas o seu destino, ele analisa o seu trajeto. Qual é a melhor forma que eu tenho para chegar até o meu destino final? Outro ponto que ele comenta e vale ressaltar: o momento de análise do público também muda na era pós-digital. Pessoas não são, pessoas estão. Meus dados demográficos são menos relevantes. Os fatos que ocorrem na minha vida é que dão a exata dimensão de quem eu sou. Perceba algumas diferenças que nós temos da época da era digital para a era pós-digital. E aqueles elementos que nós comentamos há pouco, velocidade, mudança, rapidez, sempre presente nas características da era pós-digital. A sincronicidade. A característica da sincronicidade dessa nova era pós-digital está associada à fase de vida que o seu cliente está. Agora as pessoas estão e não mais são, diz o autor. Os bancos de dados das empresas que estão carregados de informações como nome, idade, sexo, endereço e outras, agora precisam ser atualizados para refletir o que realmente importa no momento atual da vida de cada consumidor. Os hábitos de compra e as necessidades modificam completamente se ele for um pai recente, tiver um animal de estimação, estiver separado, estiver iniciando a prática de algum esporte ou for um vegetariano, por exemplo. Perceba que cada momento da vida, um determinado produto ou serviço vai ser o que interessa. E talvez uma pessoa que nunca consumiu uma determinada marca, dentro de em breve, irá passar por algum evento na sua vida que a torne um potencial cliente. Mas como descobrir informações tão pessoais sobre a sua audiência? Hoje, na era pós-digital, já é possível devido a ferramentas que existem ou estão por ser inventadas.
A sincronicidade sempre existiu de certa forma na vida das pessoas. A diferença é que daqui para frente será possível utilizá-la para melhor criar valor para o seu público. Evite gastar recursos tentando atingir uma audiência que não está interessada no que você vende. Os novatos no mundo digital se excitam com as ferramentas e possibilidades e acabam criando ações de marketing que caem no buraco negro da irrelevância, justamente por não entender os problemas reais e necessidades dos seus clientes. Gustavo, e a sincronicidade ela tem muita relação com o momento que nós estamos de fato vivendo de mudanças nessa era. Por exemplo, no passado era muito fácil nós precisarmos que aquela pessoa de um trabalho, de uma profissão, de uma faixa salarial, de uma faixa de escolaridade, ela seguiria o mesmo caminho, os mesmos passos, a mesma rotina até o final da sua vida, porque a mudança era muito lenta, era muito pequena. As pessoas nasciam numa família de classe X e tinham uma tendência muito maior de continuarem sua vida nessa classe, ou iniciavam um trabalho em uma área, tinham uma tendência muito grande de continuar nesse trabalho até o último dia da sua vida e por aí vai. E nós sabemos que nos dias de hoje as coisas estão mudando a todo momento. Muito provavelmente eu, você, vamos passar por tipos de trabalho diferentes, vamos aprender sobre assuntos completamente diferentes, talvez vamos viver em lugares diferentes, vamos conhecer pessoas diferentes, vamos mudar muitas vezes em função de todas essas mudanças. E nós entendemos que se o mundo está mudando, se as pessoas estão mudando, se os trabalhos estão mudando cada vez mais rápido, se os negócios estão mudando cada vez mais rápido, consequentemente, a comunicação também vai mudar cada vez mais rápido. Eu não consigo utilizar uma comunicação que acontecia no passado, na era digital ou antes da era digital talvez, para a era pós-digital. Se o mundo está mudando, se as pessoas estão mudando, se as coisas estão mudando, eu tenho que entender, eu tenho que atualizar essas minhas informações e entender em que estágio de vida está o meu potencial cliente, o meu consumidor, e me comunicar de acordo com esse perfil. E mais uma vez, isso vai mudar bastante várias vezes durante o caminho. Não é uma informação estática. Não existe mais aquela receita de publicidade, marketing que você iria anunciar uma mídia de massa, porque naquela mídia de massa você sabe que consome a informação a classe X, Y e Z, da faixa etária de X a Y, e que se você comunicasse o seu produto naquele canal, você teria sucesso garantido. Hoje nós temos diversos tipos de mídia, diversos tipos de perfis diferentes, de pessoas em momentos de vida diferentes, ou seja, naturalmente que o trabalho do profissional de marketing ficou muito mais complexo também nesse cenário caótico, nesse cenário de mudança, e por isso que o profissional de marketing ele tem que cada vez mais se aproveitar, usar ferramentas, usar informação, usar dados e números para conseguir de fato atingir o cliente certo, na hora certa e no momento certo da sua vida. Isso envolve muito mais criatividade, isso envolve muito mais estratégia, isso envolve muito mais pensamento e, novamente, como eu falei, isso envolve muito mais análise de informações, análise de dados. Nós temos dois conceitos aqui muito interessantes, que não vou entrar a fundo, mas só para despertar aqui a curiosidade de vocês, do Big Data, que talvez vocês já ouviram falar, já conhecem, é popularmente conhecido e cresce cada vez mais no Brasil e no mundo, né, que é a análise de informações que nós utilizamos através da tecnologia da internet. E nós também temos um conceito relativamente novo, que é o Small Data. O Small Data analisa o nosso comportamento offline, analisa como é que nós lidamos com várias coisas durante o dia a dia, isso através de pesquisas no campo, entendendo o comportamento do consumidor. O que eu quero dizer com isso? Tanto o Big Data quanto o Small Data, eles têm a função de coletar informação, de conhecer a fundo a rotina, a vida, o momento que o seu consumidor, que a pessoa está vivendo, porque somente com isso, nos dias de hoje, nós conseguimos entregar uma comunicação exata para esse perfil e, consequentemente, entregar produtos, entregar estratégias, entregar soluções e construir negócios também com bases nessas informações e nessas características.
trabalho não é fácil, realmente, trabalho de marketing cada vez mais difícil e vai exigir cada vez mais profissionais qualificados e competentes para fazerem esse tipo de trabalho. Olá, eu sou Robson Silva de Piquet Carneiro, Ceará, e sempre acompanho os podcasts do Resumo Cast. A complexidade. Hoje, cada consumidor está conectado diretamente ao mundo digital e pode impactar o sistema de uma forma muito mais poderosa do que há anos atrás. Não somos apenas mais um número na audiência de uma estação de rádio ou uma grande rede de televisão. Podemos escrever nossas opiniões em diversas redes e influenciar outras mentes também. Isso trouxe uma grande complexidade ao sistema. É preciso que o empreendedor se torne um nexialista, ou seja, alguém capaz de ver algum nexo em toda a complexidade do sistema e liderar a equipe para a direção correta. Para explicar o que é um nexialista, o autor cita o exemplo do livro A Viagem no Space Beagle, escrito na década de 50, onde uma espaçonave deixa a Terra levando diversos especialistas em áreas diferentes, mas apenas uma pessoa não era especialista em nada. Era o nexialista. Sempre que a espaçonave estava em perigo, o nexialista coordenava os trabalhos dos diferentes especialistas da equipe para que eles colaborassem e unissem as suas habilidades e resolvessem os problemas da melhor forma possível. Design, pesquisas, vendas, marketing digital, patrocínios, branding, precificação, suporte. Hoje em dia, o empreendedor precisa assumir o papel do nexialista para conectar essas diversas áreas com a estratégia do negócio. Aqueles que não conhecem as respostas para tudo, mas sabem aonde ir buscar. Gustavo, isso me lembra muito o perfil de um outro profissional que tem toda a relação aqui com o Resumo Cast. Este é o papel do empreendedor. Conseguir enxergar o todo e não apenas as partes e ter uma visão holística de todo o processo, conseguir entender o todo. Nós já falamos também bastante aqui no Resumo Cast sobre os mitos de especialização. E hoje, no universo de especialização cada vez maior, nada mais importante que ter a visão do todo, poder enxergar a floresta além das árvores, ser capaz de desenvolver princípios e critérios comuns para o julgamento de nossas ações. E no mundo dos negócios é cada vez mais importante encontrarmos alguém que não necessariamente saiba a resposta para todas as perguntas, mas que seja capaz de saber aonde olhar para buscá-la. É muito comum nós estarmos viciados com a nossa área. Quando nós focamos em uma única área, em um único ponto, em um único nicho dentro do marketing, por exemplo, nessa realidade, nós ficamos com a nossa mente presa unicamente para aquele ponto e nós não conseguimos mais enxergar o todo. Nós não conseguimos enxergar como que aquele ponto pode fazer um resultado significativo no resultado como um todo da organização, que é o que no final das contas importa. Então esse perfil de pessoa de marketing ou até mesmo do próprio empreendedor é justamente aquela pessoa que muitas vezes não é um especialista naquela área, não é um especialista naquele assunto, ele entende um pouco daquele conceito, ele entende um pouco de vários conceitos, de vários canais, de várias ações diferentes, mas ele tem o senso crítico de saber o que realmente faz sentido, o que não faz sentido, e ele consegue principalmente ver o macro, sair unicamente da execução de ações, de novo no caso do marketing, apenas ações de criação, apenas ações de design, apenas ações de uma mídia offline, apenas ações de uma mídia digital X, Y, Z, e consegue enxergar e consegue olhar a estratégia como um macro, a estratégia como um todo, consegue juntar esse quebra-cabeça e consegue com isso entender como isso vai trazer resultado para a empresa. Ou seja, a importância de ter uma pessoa que não seja especialista, que seja um generalista e consiga enxergar o todo para ajudar, não necessariamente a trazer
as respostas, mas que possa saber aonde buscar e aonde quer chegar com todas essas informações que nós temos dentro do marketing nos dias de hoje. Atencionalidade. Hoje, com a quantidade de informações disponíveis, os empreendedores têm valiosíssimas ferramentas para atingir a sua audiência. Mas, ao mesmo tempo, o consumidor é muito mais requisitado e bombardeado por todo tipo de mídia. Para destacar-se da multidão, a sua marca precisa ter um diferencial. Precisa possuir uma característica distinta que conecte emocionalmente ao seu cliente. Essa característica é a atencionalidade. Veja o exemplo de Steve Jobs, um tirano que ao mesmo tempo é carismático. Assim como Marilyn Monroe, que era sedutora e ao mesmo tempo inocente. Ou o cantor Bono Vox, vocalista do U2, que é um roqueiro que apoia causas sociais. Essas figuras possuem intencionalidade, não são tão coesas como se esperaria. Se a sua marca for muito coesa e fiel àquilo que o seu consumidor espera, ela não vai se destacar das outras. É preciso surpreender o público e inserir um elemento de tensão para impressionar, impactar e destacar-se dos seus concorrentes. Lembre-se, sem tensão não há atenção, e sem atenção não há comunicação. O mundo digital está exigindo uma revisão completa dos métodos de gestão, pois mais do que utilizarem armas digitais como sites, redes sociais e outras ferramentas, as empresas precisam adquirir uma alma digital. Temos que passar a adotar sistemas colaborativos de gestão, estar abertos a trabalhar em rede. Vamos ter que atuar cada vez mais em uma metodologia de comunicação 24 horas por dia, 7 dias na semana, e assumir uma postura de diálogo e não monólogo como era antes. É preciso entender que o mundo digital trouxe como consequência a enfermidade. Isso exige estruturas hierárquicas cada vez menores, gestão matricial, dados colaborativos. Mais do que se comunicar, é preciso pensar em uma nova forma de gerir as empresas. É isso que o Walter Longo chama de alma digital. Espero que este livro tenha dado pelo menos uma reflexão para você da era que nós estamos passando e que você possa rever alguns conceitos de liderança, de gestão, de marketing que nós comentamos e toda a empresa como um todo na qual você está inserido. O mundo está mudando, isso é fato, nós estamos mudando a uma velocidade cada vez maior e iremos passar por mudanças ainda mais velozes e ainda maiores. Por isso, nós precisamos estar preparados. Se você gostou desse episódio, curta, compartilhe, comente nas nossas redes sociais, deixe o seu depoimento no iTunes e também, se você quiser ter acesso a mais conteúdo, livros e revistas em áudios, acesse resumocast.com.br/ebook e tenha acesso a 30 dias gratuitos à plataforma da Ubook, a maior plataforma de audiolivros da América Latina. Nos vemos na próxima semana com mais um livro para empreendedor. Até lá! O ResumoCast vai ficando por aqui e lembre-se que nós abrimos 2 vagas aqui no ResumoCast se você deseja participar da nossa equipe, se você se interessa pelos assuntos que a gente debate aqui e gostaria de se aprofundar mais e nos ajudar a espalhar essa mensagem e fazer parte da equipe do ResumoCast. Eu e o João estamos abrindo 2 vagas para uma mentoria que vai capacitar essas 2 pessoas a gerenciar nossas mídias e nos ajudar a criar novos conteúdos para continuar então impactando as pessoas com as mensagens dos melhores best-sellers de negócios e empreendedorismo.
Temos vários projetos para 2017 e essas pessoas também irão ajudar e fazer parte do que está por vir no Resumo Cast em 2017. Então, se você estiver interessado, grave um vídeo de no máximo 3 minutos e envie para contato@resumocast.com.br contando um pouco da sua história, o que você faz, as suas habilidades e como você acha que poderia agregar e trazer valor ao Resumo Cast. Agora eu me despeço aqui de Dubai, tenham todos uma boa semana e até o próximo episódio.